Olá, queridos ouvintes da Rádio Divulgar. Meu nome é Juliana e está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Daremos prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, tece importantes reflexões sobre a passagem do Evangelho de Jesus. Hoje, nós trataremos do capítulo 146, com o tema No Trato com o Invisível. Ele começa assim: E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos, capítulo 3, versículo 23. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderosos perversos, ou com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação que, naturalmente, infundirá muito conforto aos discípulos novos. Bem, essa passagem do Evangelho, né, é uma passagem muito forte, em que Marcos, ele narra, né, essa frase de Jesus perante a época, os escribas, né, que Jesus, durante, né, a sua vida, ele foi perseguido. E não só perseguido, ele foi taxado de servo de Satanás, né? Porque ele vinha trazer uma mensagem diferente, uma mensagem nova, que ia contra muitos dos dogmas que eram postos na época, e essas pessoas que não eram tocadas, que não foram tocadas pelo seu evangelho, elas acabaram por não olhar muito a atitude de Jesus. Eles não olhavam o que Jesus fazia, eles olhavam que era uma ameaça, né, a um sistema de poder e de uma organização, né, a uma forma de se organizar em torno da religião na época, daquela sociedade em que Jesus estava. E como Jesus, o que ele pregava não estava meio que de acordo, né, com o que a religião que vigorava na época trazia, as pessoas que eram contra Jesus acabaram vinculando, né, as sombras. E aí é muito interessante Jesus dizer isso para trazer a gente para uma racionalidade, né? Como é que pode Satanás expulsar Satanás? O que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo aqui que como é que eu posso, pregando a paz, pregando o amor, realizando cura, dando direcionamento para pessoas que sofrem, como é que eu posso fazer isso
trazer luz para a vida das pessoas e tá vinculado à sombra. Então é nesse sentido que Jesus vem trazer essa mensagem para a gente, né, em Marcos. E por que Emmanuel apresenta para a gente essa mensagem, né, nesse título, No Trato com o Invisível? Já no primeiro parágrafo, a gente pode ver que essa passagem de Emmanuel, esse texto, esse ensinamento, essa reflexão em cima do Evangelho, ela tem um direcionamento, né? Ela não é para qualquer pessoa. Ela está falando aqui que nas tarefas do espiritismo cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Então essa mensagem, ela tem uma destinação, de fato, né? Ela é um consolo para os espíritas, né? Para os servidores do Cristo, para os que perpetuam o Evangelho nas tarefas com o invisível, nas tarefas com essas entidades desencarnadas, no sentido de que elas usem essa mensagem e usem esse exemplo de Jesus como um conforto, um conforto para as dificuldades que os servidores do Evangelho enfrentam nessa jornada, né? Então o texto ele tem palavras muito, muito rebuscadas, mais para frente eu vou trazer alguns significados para a gente melhorar a compreensão, mas assim, de início é isso, essa passagem ela é direcionada para os tarefeiros da espírita, né, que estão tentando ali, muitas vezes na tarefa mediúnica, né, alguns na tarefa mediúnica, outros em vibrações, tentar resgatar esses nossos irmãos que estão nas sombras, né? E aí Emmanuel ele prossegue dizendo que ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. O que Jesus está pedindo aqui para os tarefeiros, né? Para nós que podemos ser a qualquer momento, ou estamos envolvidos na tarefa, ou podemos ser a qualquer momento solicitados, às vezes na família, às vezes junto de amigos, né? Ele quer paciência, que a gente precisa perseverar no bem, que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir êxito na nossa tarefa, nessa tarefa do Evangelho, porque se o próprio Jesus, à época, passou pelo que passou, foi crucificado, imagina o que pode acontecer com a gente, né, que somos ainda espíritos imperfeitos, que estamos nessa caminhada também ao lado desses irmãos, que temos muitas questões, muitas vezes, para resolver, né? Então, assim, para que essa pressa, né, de convencer o outro a seguir o melhor caminho? Não, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí ele continua. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. Mais uma vez falando da paciência, mais uma vez nos lembrando que as pessoas, né, precisam de tempo para amadurecer. Então, no trabalho do Evangelho, no trabalho da evangelização, né, seja de espíritos desencarnados ou mesmo na edificação do Evangelho de Jesus, até mesmo na nossa própria vida, isso exige tempo, né? Não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. E ele fala assim, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Então, muitas vezes, esses irmãos desencarnados ou encarnados que seja, estão envolvidos, às vezes, a gente gosta de chamar em pensamentos ali equivocados, né, em uma forma, às vezes, controversa de ver certas coisas da vida, que tomam atitudes não muito... como é que eu posso colocar? Não muito de acordo com o Evangelho do Cristo, né? Então, assim, diante dessas pessoas, não é o dizendo uma vez, ou duas, ou três, ou falando que isso vai resolver, né? E outra coisa, a gente precisa pela atitude, não é só o falar, né?
A gente precisa, através da nossa atitude e como a gente reage diante desses irmãos e diante dessas circunstâncias, isso ensina muito mais do que o verbo. E aí ele fala: todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Como assim atitudes esterilizantes? Como você reage diante de um irmão equivocado? Como você reage diante de uma agressão, diante de uma injúria, diante de um julgamento? Como você reage diz mais sobre você do que sobre o outro. Então, a sabedoria divina, ela é tamanha que ela se vale, né, de colocar na nossa vida esses irmãos desencarnados ou encarnados, para despertar no nosso íntimo quem de fato nós somos ainda e o que nós precisamos burilar. Então, quando eu me deparar com irmãos com atitudes grosseiras, atitudes ainda atrasadas, eu não tenho que revidar com atitudes esterilizantes. Não, a partir dali eu tenho que começar a exercer o que é a benevolência, o perdão, né, a indulgência com aquele irmão. E a partir da minha atitude perante a reação do meu irmão, perante a ação do meu irmão, é que eu estou educando a mim mesmo. E a partir daí eu vou conseguir, aos poucos, implantar o evangelho no coração do outro. Assim, a partir de mim. E aí Emmanuel prossegue: na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que eles atribuem sombrio pacto com poderes perversos. Ele está dizendo que muitas vezes se relaciona a atividade mediúnica, muitas vezes se relaciona a atividade da casa espírita com essa relação com as sombras, mas que a gente tenha paz em nosso coração, porque se nós sabemos que dentro das atividades que nós praticamos na casa espírita, né, a partir do Evangelho de Jesus, a partir dessa perspectiva, a gente não está se vinculando às sombras, pelo contrário, né? Essa narrativa é uma narrativa de pessoas que ainda se veem ameaçadas, ainda veem a sua posição, às vezes religiosa, o seu ponto de vista, a sua opinião ameaçados. Então, é uma forma de defesa dessas pessoas. E aí ele continua: o sectarismo religioso, o sectarismo significa apego exagerado a um ponto de vista, né? Cognomina os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. Então, essas pessoas que às vezes estão muito bitoladas na sua fé, né, muito equivocadas, muito ali focadas, elas não conseguem observar o que a doutrina espírita vem nos trazer, né? O que isso muda na vida das pessoas. Então, ela foca só no dogma, não percebe as ações, e aí, por ser uma coisa que foge da convicção dela, ela vincula as sombras, assim como foi feito na época de Cristo. E aí Emmanuel conclui: no entanto, as mesmas objurgatórias significa censuras, né? E recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Então, Emmanuel está nos confortando, dizendo: olha, calma, né? Jesus também foi perseguido, não só Jesus como seus discípulos. E ele finaliza: atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Então, nós que estamos iniciando a nossa jornada do Evangelho, nós que estamos muitas vezes iniciando o trabalho mediúnico e estamos iniciando o trabalho na casa espírita, podemos encontrar muita resistência na nossa família, muita resistência às vezes com a nossa companheira, com o nosso companheiro de jornada, com os nossos amigos, mas que se nós estamos ali com o coração limpo, né, e com a intenção de iluminação tanto nossa como do outro, nós não precisamos temer. Nós não precisamos
nos esconder. Nós precisamos seguir com o exemplo do Cristo. Então, pessoal, essa foi nossa contribuição para o estudo dessa obra maravilhosa, Caminho, Verdade e Vida. E no próximo programa nós estudaremos o capítulo 147. Paz para todos.